Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, vamos continuar com as nossas exposições no livro de Atos. Atos capítulo 7, nós iremos olhar esse capítulo do versículo 1 ao versículo 18. Esse capítulo é um capítulo bem extenso e ele é muito rico também em detalhes. Então não daria para explorarmos isso numa única noite, numa única pregação. Então, como já é habitual, nós vamos dividir aqui Atos capítulo 7 em duas partes. Mas antes disso eu queria convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez para orarmos e apresentarmos esse momento diante de Deus, para que Ele possa nos conduzir na sua palavra. Pai, louvado seja teu nome pela tua graça, pelo teu amor e pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite, Senhor. Nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Bom, no ano de 1521, um ex-monge católico romano, também professor de teologia no seminário na Alemanha, foi convocado a comparecer perante o imperador Carlos V e diante da dieta imperial do Sacro Império Romano. Dieta que é uma assembleia, com os imperadores, os clérigos do Santo Império Romano. Nos anos anteriores, Martinho Lutero, que era esse monge, inclusive dia 31 agora celebramos 506 anos da Reforma Protestante. Anos anteriores, Lutero ele criticou destemidamente os abusos e os ensinos errados da igreja romana. As críticas de Lutero, elas incendiaram ali os ressentimentos que os alemães tinham contra Roma e, consequentemente, provocaram a ira do Papa e a ira de todo o clérigo da igreja romana. Determinando a pôr fim naquela insurgência que Lutero ali tinha levantado com a reforma, o jovem imperador Carlos V convoca Lutero à cidade de Worms, onde ele seria ali julgado e, dependendo da sua resposta, ele seria também condenado e enfrentaria a execução. É interessante porque um século antes, John Huss havia sido queimado na fogueira no concílio de Constança, também por se levantar contra os ensinos errados da igreja de Roma. Em resposta àquela convocação, os biógrafos dizem que Lutero disse que iria sim ao Worms se apresentar diante dos imperadores, apesar dos portões do inferno e dos poderes das trevas, e iria enfrentar tantos demônios quanto telhas haviam ali na cidade. Lutero sabia que ele estava caminhando, muito provavelmente para a sua morte, mas ele estava determinado. Diante de todo o império sacro-romano, diante do Papa, diante dos imperadores, Lutero ele se recusou de forma corajosa e heróica a se retratar em relação àquilo que ele havia escrevido, combatendo ali os falsos ensinos da igreja católica, a menos que aqueles homens que o chamaram pudessem provar, com base nas escrituras, que ele estava errado. E aí, os biógrafos vão citar aqui a célebre frase de Lutero: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das escrituras, ou por uma razão clara, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios apenas, visto que é bem sabido que eles muitas vezes erraram e se contradizem, estou vinculado às escrituras, que citei, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Não posso fazer de outra forma. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. 1500 anos antes deste momento decisivo na história da igreja,
um jovem servo de Cristo, diácono da igreja primitiva, foi julgado e morto também. Tal como Lutero, Estevão, conforme nós vimos na nossa última exposição ali de Atos, permaneceu de forma firme, apoiado na rocha que é Deus, apoiado na rocha que é Cristo, diante das acusações dos religiosos da época. Tal como Lutero, a posição ousada de Estevão em defender a sua fé e o evangelho mudaram o curso da história da igreja, da história daqueles irmãos, daqueles cristãos que viviam ali em Jerusalém. O relato de Estevão aqui, demonstrado, já tendo início aqui no versículo 8 até o capítulo 7, é um relato em que Estevão, de forma espetacular, ele vai ali trabalhar toda a história de Israel, mostrando e apontando para a redenção. Estevão defendeu ali de forma hábil, não só a si mesmo, mas também a todos os cristãos que estariam sofrendo falsas acusações daqueles líderes religiosos, alegando que eles estavam ali blasfemando contra Deus, contra Moisés, contra a lei e contra o templo. O fiel diácono Estevão partiu então para a ofensiva, fazendo o seu discurso, combatendo a hipocrisia do sinédrio da época. E é interessante que quando a gente olha o relato aqui da defesa de Estevão, nós vemos que ele consegue virar o jogo. Aquele que era acusado agora passa a acusar os seus acusadores. Veja, nós vimos em pregações passadas que Estevão, ele foi escolhido como um dos diáconos da igreja. No capítulo 6 nós vimos que estava acontecendo aquele problema lá na igreja, que as viúvas dos helenistas não estavam sendo assistidas. Então os apóstolos falam: olha, escolham entre vocês homens cheios de Espírito Santo, com sabedoria, boa reputação, para que desempenhem esse papel de servir às mesas. Então Estevão, junto com outros 6 homens, foram escolhidos pela igreja para ajudar a cuidar das necessidades práticas da comunidade cristã, garantindo assim que as viúvas fossem assistidas. No entanto, o que nós olhamos aqui em relação à vida de Estevão é que a sua dedicação, a sua sabedoria, a sua fé destacaram ele como alguém que exerceu um ministério além da mera diaconia. Conforme Lucas ele vai mostrar aqui, na continuidade dessa narrativa, Estevão, ele vai proclamar também a palavra de Deus com autoridade e soberania. E o que é que acontece aqui? Aliás, sabedoria. E o que acontece aqui é que a pregação de Estevão, ela provocou a oposição dos grupos religiosos da época. Eles começaram então a se levantar e a fazer falsas acusações contra ele. O texto de Atos 6, do 8 até o 15, vai nos mostrar isso daí. O texto nos mostra que Estevão, ele fazia coisas maravilhosas no meio do povo. Veja o versículo 8 do capítulo 6 de Atos. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Esses prodígios e grandes sinais e essa sabedoria que Estevão tinha, serviram para que aqueles homens que estavam ali proferindo mentiras contra Estevão não tivessem com que argumentar. Veja o versículo 10: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Veja o que acontece aqui. Aqueles homens não conseguiram encontrar nenhum tipo de argumento que pudesse quebrar ali aquilo que Estevão estava ensinando e se defendendo. Então eles apelam ali para a corrupção. Eles corrompem algumas pessoas, subornaram algumas pessoas para que elas pudessem ali proferir mentiras a respeito de Estevão. Veja que nenhuma das palavras que eles disseram aqui eram verdadeiras.
exceto o fato de que Jesus disse que destruiria o templo de Jerusalém. No entanto, eles começaram a torcer as palavras ali de Estevão e de Jesus nessa grande conspiração para silenciar aquele porta-voz de Deus que era o diácono Estevão. E aí nós chegamos aqui no capítulo 7 de Atos, onde Lucas vai relatar com detalhes como se deu a defesa de Estevão diante do sumo sacerdote. Quando nós olhamos esse capítulo aqui, nós podemos notar que esse discurso de Estevão não era uma pregação habitual. Ele não estava diante de um púlpito pregando para a igreja, nem tampouco ele estava no meio da praça pregando o evangelho. Não era uma ação evangelística. O discurso de Estevão era um réu apresentando provas da sua inocência. Era um réu apresentando aqui as provas que livrariam ele da acusação de blasfêmia. Diante do sinédrio, que era o tribunal judaico, Estevão ele fez uma defesa apaixonada. Mas note que a defesa que Estevão fez não foi para salvar a sua própria pele. Estevão faz uma defesa da fé cristã. Estevão faz uma defesa do evangelho de Cristo. Estevão faz uma defesa da fé que o alcançou. Estevão, ele começa a lembrar aqueles homens da história de Israel, dos profetas, incluindo Moisés, e que tudo aquilo dali apontava para o Messias, apontava para o Cristo, que foi morto por aqueles homens, mas ressuscitou ao terceiro dia. Estevão aqui, ele não defendeu a si mesmo, ele defendeu uma causa, ele defendeu a causa de Cristo. Estevão, ele argumentou que Jesus era o Messias prometido desde Abraão. Ele mostrou para aqueles líderes do sinédrio judaico que eles estavam repetindo os mesmos erros do passado. O discurso de Estevão era uma defesa da fé cristã à luz da história de Israel. Note que Estevão ele vai passar aqui por alguns momentos marcantes da história de Israel. Ele vai falar do período patriarcal, ele vai falar do exílio no Egito, da peregrinação, da monarquia. Você vai ver Estevão aqui falar de personagens centrais na história do povo de Israel: Abraão, José, Moisés, Davi, Salomão, todos esses apontando para aquele a quem Estevão estava defendendo, que era o Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou. Essa defesa que Estevão fez, então, ela provocou a ira dos líderes religiosos, e ele foi acusado então de blasfêmia e apedrejado até a morte. No final do capítulo 7 nós temos o então martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Estevão confronta as autoridades de Israel, os culpando pela morte de Jesus, este Jesus que a lei e os profetas haviam anunciado, e eles haviam o rejeitado. Alguns comentaristas bíblicos notam aqui uma semelhança entre o discurso de Estevão e os julgamentos que os profetas exerciam sobre o povo no Antigo Testamento. Os profetas, eles chamavam o povo ao arrependimento, e Estevão, no seu discurso aqui, ele também está chamando os seus ouvintes ao arrependimento. Olhem, vocês estão cometendo o mesmo erro que os profetas cometeram, vocês estão cometendo o mesmo erro, se arrependam. E o desfecho disso foi o martírio. E Lucas ele vai relatar que o martírio de Estevão ele tem um desfecho fabuloso. Estevão vê Jesus à direita de Deus, orando pelos seus assassinos, o que faz um eco com nosso Senhor Jesus na cruz, orando por aqueles que estavam ali o matando. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Da mesma maneira, Estevão ora pelos assassinos. O martírio de Estevão é o primeiro martírio registrado na história da igreja cristã. A história de Estevão como o primeiro mártir da igreja deixou então um legado, uma herança
duradoura para a igreja primitiva. Anos depois, a igreja passou a ser perseguida pelo império. Muitos outros mártires vieram. E com certeza eles lembravam ali do relato do testemunho do jovem Estevão, se mantendo firme diante das ameaças de morte. A coragem e a fé de Estevão e a disposição dele de morrer por Cristo inspiraram gerações posteriores de cristãos a permanecerem firmes diante das lutas e das perseguições. Mas por que esse discurso de Estevão ele é importante para nós? Por que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, registrou aqui no capítulo 7 esse discurso? O que esse discurso ele tem a nos ensinar como igreja? Quais são as lições que nós podemos tirar desse discurso de Estevão para a nossa vida como igreja no século 21? Bem, aqui no Brasil ainda nós não estamos sendo ameaçados de morte, ainda. Mas as coisas estão cada vez mais se apertando para a igreja. Haverá um momento que a igreja brasileira ouvirá notícias de mártires que morreram por permanecerem firmes na sua fé. E a defesa de Estevão, ela nos ensina, ela nos dá informações importantes de como nos mantermos diante disso. Veja uma coisa, meus irmãos, a Bíblia, ela não é um livro somente com informações do passado. A Bíblia, ela não é um livro como os livros de história que nós temos na faculdade, nas escolas, em que elas nos informam coisas do passado, mas que não tem aplicação nenhuma para nossas vidas. A Bíblia é um livro que mostra aquilo que aconteceu com o seu povo, Deus desenrolando, revelando a sua história para que nós vivamos de acordo com essa revelação e com essa vontade. Sendo assim, o testemunho de Estevão aqui tem muito a nos ensinar, visto que nós como igreja, muitas vezes seremos chamados para sermos como Estevão. Visto que nós como igreja, muitas vezes seremos desafiados a, como nós lemos na nossa divisa de hoje, a darmos razão da esperança que há em nós. E quando esse dia chegar, como é que nós iremos nos portar? O que é que nós iremos defender, o que nós iremos falar? Veja aqui que, embora Estevão tenha vivido uma vida relativamente curta, esse breve ministério dele mostra a fidelidade que ele tinha a Cristo e a sua perseverança a ponto de triunfar em meio às adversidades. E é justamente dentro desse discurso de Estevão que nós vamos ver algumas lições que o seu martírio nos traz, algumas lições que o seu martírio nos ajuda a aplicarmos como igreja. Então olha aí, capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso é de fato assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas.
Primeira coisa que nós notamos no discurso de Estevão é a indagação do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele até age com um pouco de ética aqui. Ele não chega logo acusando Estevão, ele pergunta: olha, é de fato isso que eles estão falando? Você está blasfemando contra Moisés, contra a lei, contra o templo e contra Deus? É isso mesmo, Estevão? Vou dar a chance aí de você se defender. Essas acusações estão corretas? Você é culpado ou você é inocente? Estevão, se fosse algum de nós, poderia dizer: isso aí é mentira, eles estão mentindo, né? Eu não falei nada disso não. Ele ia fazer a defesa dele, tirar o corpo dele fora, mas ele não faz isso. Estevão, ele vai dar uma lição acerca da história da redenção, provando que a única coisa que ele estava pregando era acerca do Cristo prometido desde lá de Gênesis. E aí veja que o que notamos aqui é que Estevão, ele responde aos seus algozes com sabedoria e conhecimento. Estevão era um homem que ele tinha sabedoria e conhecimento da sua fé. Veja, Estevão, ele não respondeu ali às acusações daquele outro grupo e do sumo sacerdote de forma impassiva ou emocional. Em outras palavras, Estevão não perdeu ali as estribeiras e começou a gritar e acusar aqueles outros homens que eles estavam mentindo. Em vez disso, Estevão respondeu àqueles homens usando o seu conhecimento das Escrituras e a sua compreensão da história da redenção. Conforme nós lemos no início do nosso culto, na leitura bíblica lá em 1 Pedro, Pedro nos exorta que nós precisamos estar aptos, prontos, preparados para dar razão da nossa fé quando nos for pedida. E aí vem a pergunta: como é que nós poderemos dar razão da nossa fé se nós não conhecemos a nossa fé? Como poderemos nos colocar diante daqueles que intentam mentiras e acusações contra o cristianismo, contra a nossa fé, se nós não temos esse conhecimento e essa sabedoria? Estevão aqui, ele trabalha o conhecimento que ele tem das Escrituras. Veja, ele vai começar ali de Abraão, unicamente para provar que Cristo era o Messias prometido, que Cristo precisava padecer todas aquelas coisas, que Cristo era aquele que foi prometido desde Gênesis. Nós precisamos, assim como Estevão, aprender a responder às críticas da nossa fé com sabedoria, conhecimento e com a compreensão sólida da palavra de Deus. Dos capítulos que nós vimos até então de Atos, nós já vimos os discípulos sendo perseguidos e presos. E uma das coisas que surpreende esses relatos é que as pessoas ficavam admiradas com o conhecimento e a sabedoria e a autoridade com que eles falavam e se defendiam. Precisamos observar e atentar a isso como igreja. Os dias são maus. A cada dia nós precisamos estar cada vez mais prontos e aptos a defender a nossa fé com sabedoria e com conhecimento. Então veja que Estevão aqui, ele vai defender com sabedoria e conhecimento. Ele vai dizer: olha, escutem, irmãos e pais. E aí ele começa a discorrer de toda a história. Uma outra coisa que nós notamos é que Estevão começa a defender a sua fé falando da redenção, começando por Abraão. Estevão, ele não está preocupado aqui em se defender das falsas acusações. Você já notou? Ele não está preocupado em se defender das falsas acusações. Ele está preocupado em falar das verdadeiras palavras. Ele está preocupado em mostrar a verdade que é esse evangelho, porque a verdade do evangelho, ela derruba qualquer mentira. Então ele começa a falar, mostrando ali a história da redenção, começando por Abraão. A intenção de Estevão é mostrar a veracidade e a beleza do evangelho, em contraste com essas falsas acusações. É importante nós termos em mente, meus irmãos,
a natureza e o propósito desse discurso de Estevão. Veja, os judeus haviam interpretado de forma errônea a palavra de Deus. Os judeus, eles acreditavam, eles tinham julgado que a presença de Deus, ela estava limitada, e limitada ali a Israel e ao seu templo. Eles cometeram esse erro de transformar a fé num sentimento nacionalista, onde somente eles eram um povo querido de Deus, onde aguardavam aquele Messias, num cavalo, empunhando uma espada, destruindo os seus inimigos. Estevão estava preocupado aqui em corrigir a má interpretação das Escrituras e apresentar a verdadeira história da redenção. Estevão estava preocupado em mostrar qual é a verdadeira interpretação de todos os acontecimentos bíblicos, de Abraão até ali Jesus. Estevão estava corrigindo o entendimento errado daqueles homens. Como igreja, nós somos chamados a mostrar o verdadeiro evangelho ao mundo. Infelizmente, hoje nós vivemos num mundo onde o evangelho ele sofre ataque não somente dos seus opositores diretos, mas também daqueles que pregam e ensinam um falso evangelho. E como é que nós vamos conseguir combater as mentiras de um falso evangelho ou as falsas acusações, sem conhecer a verdadeira história do evangelho, sem conhecermos a verdadeira narrativa da redenção? É interessante, gente, porque no nosso dia a dia nós temos contato com pessoas que têm uma compreensão errada acerca do evangelho, acerca da igreja, acerca da vida cristã. E Estevão ali, ele gasta esse tempo corrigindo essa interpretação equivocada, essa interpretação errada ali. E aí no versículo 2 e no versículo 4, ele relembra ao povo que Deus ele fez uma aliança com Abraão. Ele vai confrontar as críticas e a interpretação errada daqueles líderes religiosos, mostrando que Deus fez uma aliança com Abraão. E essa aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança que estava apontando para a promessa do Messias, para Cristo. Veja, ele relembra que Deus fez uma aliança apesar da sua idade avançada. Apesar da idade avançada de Abraão, Deus fez uma aliança dizendo que abençoaria ele com filho, e que benditas seriam todos os povos da terra por causa dele. É por causa dessa aliança que Deus fez com Abraão, que hoje nós estamos reunidos aqui, porque foi dessa aliança que veio o povo, foi desse povo que veio o Messias, que morreu na cruz, que comissionou seus apóstolos, seus discípulos, que plantaram aqui a igreja de Atos, pregaram o evangelho, e esse evangelho alcançou os 4 cantos do mundo, e aqui estamos. A história da redenção que Estevão estava mostrando aqui, começando de Abraão, estava apontando para Cristo. Ele mostrou como a história do Antigo Testamento estava relacionada à obra de Cristo. Cristo está em todas as páginas do Antigo Testamento. Nós vemos Cristo em todo lugar. Estevão ele mostra aqui, através desse exemplo da aliança que Deus fez com Abraão, que Cristo é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Ele chama seus leitores a olhar a voltar seus olhos para a promessa do Messias, para aquele que viria trazer a redenção da humanidade. Veja aqui que Estevão ele traz à memória aqui o chamado de Abraão, mostrando aqui a ênfase divina para salvar o homem. Veja, olha, o Deus da glória apareceu a Abraão
E lhe disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Estevão aqui ele mostra que a obra da redenção, ela é iniciada por Deus. Ela tem continuidade em Deus e ela termina em Deus. Desde a aliança que Deus fez com Abraão até a libertação do povo do Egito, passando pela monarquia, passando pelo exílio, até chegarmos nas páginas do Novo Testamento. Estevão estava mostrando para aqueles homens que a fé cristã não é uma construção humana. A fé cristã não é uma invenção da cabeça dos apóstolos. A fé cristã não é uma mentira ou mais uma seita dentro do judaísmo, não. A fé cristã, ela é obra divina. A redenção, ela é obra divina. Aquilo que Estevão estava testemunhando era a verdade de Deus. Era o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu. Estevão estava mostrando como Deus ele age na história e na vida das pessoas, trazendo redenção e salvação. O discurso de Estevão destaca a soberania de Deus sobre a história e a vida do seu povo. Estevão lembra aos seus ouvintes que Deus, ele está no controle de todas as coisas. É Deus que conduz a história. E uma das coisas que eu acho fascinante aqui é que nessa parte do versículo 1 ao versículo 8, ao citar Abraão, Estevão vai aqui nas entrelinhas falar da justificação pela fé. A justificação pela fé que Paulo vai trabalhar lá em Romanos 4, usando Abraão como exemplo. Veja que ele menciona essa justificação pela fé ao falar de Abraão. Ele enfatiza aqui que Abraão, ele creu na promessa. Ele creu naquilo que Deus estava falando para ele, ele creu. E aquilo foi imputado como justiça. Abraão foi justificado pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Cremos na obra dele. Cremos na sua morte e na sua ressurreição. Cremos no poder da sua salvação. Isso aponta aqui para a natureza da salvação. Então veja que Estevão ele está preocupado em mostrar a natureza do Evangelho, a natureza da salvação. Do versículo 12 ao versículo 9 ele vai tratar dessa obediência de Abraão, que Abraão ele não questionou nem duvidou o chamado divino, apenas obedeceu. A fé de Abraão, mesmo sem saber para onde ia, ele cria que Deus o estava direcionando em uma boa direção. Mesmo não tendo filhos, Abraão creu na promessa, e aquilo foi imputado como justiça. A ênfase que Estevão põe aqui no seu discurso é que Deus apareceu, falou, enviou e prometeu e cumpriu aquilo que ele disse. Estevão, usando o exemplo de Abraão, chama os seus leitores, os seus ouvintes, a atentarem para que Deus estava dirigindo toda a história da humanidade até chegar em Cristo. Muito antes de existir um templo, um lugar santo, Deus já tinha um povo santo, no qual ele havia se comprometido. Então, a importância de Deus não era com o templo, mas era com o povo, que seria remido pelo sangue de Cristo. Uma outra coisa que nós observamos é do versículo 8. Agora Estevão vai usar o exemplo de José. Estevão falou de Abraão e agora Estevão vai falar de José. Veja, versículo 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito.
Mas Deus estava com ele e os livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e Faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou a chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Estevão ele vai fazer uma transição aqui, de Abraão para José. Estevão pula da Mesopotâmia para o Egito. Aquilo que acontece com Abraão lá na Mesopotâmia é tão surpreendente quanto aquilo que acontece com José no Egito. O cenário aqui que Estevão ele quer nos mostrar é o cenário da libertação divina. Veja, em Abraão nós temos a promessa de que as nações seriam benditas por causa da semente dele. E as nações elas desfrutaram dessa bênção através da vinda de Jesus. Agora na história de José, Estevão nos mostra a libertação divina do Egito. Estevão ele coloca mais uma pedra ali diante daqueles homens, derrubando todas as suas acusações. A história de José, citada aqui por Estevão, ela vai nos destacar, ela vai nos mostrar como Deus ele trabalha de forma surpreendente e de forma providencial na vida do seu povo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e adversas. É interessante porque creio que ao falar disso daqui, Estevão estava confiando que o Senhor entraria com providência na vida dele, mesmo sendo pela morte. Esse argumento de Estevão era uma resposta àqueles homens que estavam ali questionando essa manifestação de Deus para todas as pessoas, sem distinção, através de Cristo. Estevão usa a história de José para ilustrar como Deus ele pode transformar o mal em bem, e como Deus ele pode cumprir os seus propósitos quando tudo parece estar desfavorável. Note que interessante, quando a gente termina o capítulo 7 de Atos, Lucas encerra dizendo que Paulo consentia com a morte de Estevão. Ou seja, Paulo ele escutou todo aquele discurso de Estevão. Paulo analisou cada palavra de Estevão. Quando chega no capítulo 9, Paulo é alcançado pela graça de Deus. Veja que Deus transforma o mal em bem para cumprir os seus propósitos eternos. A chave aqui na vida de José é encontrada nas próprias palavras dele, lá em Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. José foi um homem em que Deus ele transformou o desastre em triunfo. José foi um homem em que Deus mostrou toda a sua soberania para cumprir no homem tudo aquilo que lhe agrada. A história de José, ela vai destacar esse contraste da visão humana limitada e da agenda de Deus. Veja, aqueles homens eles estavam limitando a agenda de Deus. Não.
Deus não poderia intervir na história através desse homem que morreu na cruz. Está errado isso. É blasfêmia. Mas Estevão estava mostrando que a agenda de Deus era exatamente aquela. O seu filho, Deus encarnado, morrendo naquela cruz, vertendo o seu sangue, por homens pecadores de todo povo, de toda tribo, de toda raça. Porque isso estava na promessa de Abraão. Porque isso estava implícito aqui na história de José. Os judeus, conforme um comentarista diz, eles estavam perdidos ao contemplar o seu passado. Eles estavam ali engessados nos labirintos da própria lei. Enquanto José cumpria a agenda de Deus, ainda aqui na terra, de forma estranha e inusitada, Deus executava os seus eternos propósitos na vida do homem. Como igreja, precisamos entender isso. Hoje na EBD eu tratava sobre isso com os alunos, olhando o capítulo 4 de Apocalipse. Deus está no seu trono, controlando, conduzindo e governando todas as coisas para o louvor da sua glória. Por isso nós não precisamos nos assustar diante das coisas que acontecem ao nosso redor. Tal como Estevão, ele não se deixou abalar aqui por aquelas ameaças. Ele entendia que assim como José, Deus usaria aquele mal para o bem. E além disso, Estevão mostra as semelhanças da história de José com Cristo. Veja que ele observa que a história de José, ela tem semelhanças notáveis com a história de Cristo. José foi amado pelo seu pai e foi vendido pelos irmãos num ato ali de traição. No seu batismo, Deus Pai fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi traído por um dos seus discípulos, foi injustiçado pelo povo e pelos doutores da lei. José foi amado pelo seu pai, traído pelos seus irmãos, sofreu injustiça, Cristo sofreu injustiça. José, humanamente falando, foi exaltado, tornando-se governador do Egito e o salvador do povo. Paulo em Filipenses vai dizer que Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome por causa da sua obediência. Ele foi exaltado e agora ele é o salvador do seu povo. Em meio a esse relato da história dolorosa de José, nós podemos ver que em Cristo nós desfrutamos da verdadeira libertação. Estevão, ele chama os seus ouvintes a olhar o cumprimento das profecias acerca do Messias na vida de José. Ele vai mostrar ali o papel do Salvador, que é Cristo, no exemplo ali de José, vivendo o sofrimento e sendo exaltado. O que esse discurso de Estevão, ele nos mostra em termos práticos? O que esse discurso de Estevão nos leva a refletir, passando por toda essa história da redenção? Qual é a relação, qual é a conexão que esse discurso, ele tem conosco hoje em dia? Só nessa primeira parte aqui, do versículo 1 ao versículo 18, nós podemos ver que a história de Estevão, ela nos chama a viver uma vida de fidelidade a Deus e a sua palavra, mesmo em meio à perseguição e à oposição. Estevão podia mudar seu discurso. Estevão podia ali tentar usar palavras que ficassem mais confortáveis aos ouvidos daqueles homens. Mas não.
usado pelo Espírito Santo, ele usa palavras que mostram a insensatez e a cegueira daquele povo. Estevão, ele não minimiza o impacto e a ofensa do evangelho aos ouvidos de homens pecadores. O discurso de Estevão, ele deve nos encorajar como igreja a permanecermos firmes nas nossas convicções, a permanecermos firmes na palavra de Deus, no evangelho, nos fundamentos da nossa fé, independente das circunstâncias que nós venhamos a enfrentar. O discurso de Estevão, ele nos leva a refletir nisso, em quem está alicerçado a nossa fé. Ele mostra lá de Abraão, aonde está alicerçada a fé dele. Estevão também não se limitou apenas em defender-se das falsas acusações, mas ele faz uma defesa do evangelho. Estevão, ele fala aqui as verdades do evangelho. Como eu falei no começo, ele responde com sabedoria e conhecimento das Escrituras. Ele dá uma aula aqui para aqueles homens de como Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido desde Abraão até aquele momento. O sermão de Estevão também, ele ilustra a necessidade de nós cristãos sermos capazes de fundamentar e defender a nossa fé. Como igreja, precisamos buscar um entendimento mais profundo das Escrituras. Faça um exercício mental nesse momento. Se fosse você no lugar de Estevão, qual seria a defesa que você iria apresentar diante dessa acusação? Como você iria se defender de falsas acusações em relação à sua fé? Como você iria se portar diante de mentiras sendo proferidas a você? Como você iria se portar diante a face da morte? Estevão estava diante da morte ali. Esse discurso nos leva a refletir isso. Parece clichê de pastor e professor, né? Irmãos, leiam a Bíblia, irmãos, estudem a Bíblia. Mas vai chegar um momento e que, assim como Estevão, nos colocarão diante de um tribunal para darmos razão da nossa fé. E qual será a nossa defesa? Negaremos? Não saberemos o que dizer? Precisamos buscar essa profundidade bíblica, irmãos. O que a igreja, ela vive aqui no livro de Atos, é aquilo que a igreja moderna vive nos dias de hoje. Perseguição, falsos mestres, problemas internos, tudo isso. Além disso, precisamos confiar na providência de Deus em meio às circunstâncias desafiadoras. A vida e o martírio de Estevão nos inspiram a permanecermos firmes, confiando na providência de Deus, pregando o Evangelho. O discurso de Estevão não era um simples discurso apologético de defesa da fé, mas era um testemunho poderoso da fé. Estevão estava defendendo a sua fé não apenas com palavras, mas com o testemunho da sua própria vida, a ponto de ser morto por aqueles homens. Diferente de Estevão, o desfecho de Martinho Lutero foi outro. Lutero não foi morto. Lutero continuou vivo, continuou bradando a voz da reforma protestante.
Mas algo que vemos tanto na vida de Estevão quanto na vida de Lutero é que esses dois homens permaneceram firmes diante das suas convicções, defendendo a fé que lhes foi entregue. E aí vem uma pergunta para nós: estaremos firmes no dia mau para não negociarmos as convicções da nossa fé? Para não baixarmos a nossa cabeça em meio à perseguição? Que o Senhor nos ajude a vivermos de forma ousada, como Estevão, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Baixa a tua cabeça e vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor deixou registrado, Pai, a vida desses homens que servem de inspiração para nós. Homens que eram homens como nós somos, com fraquezas, com medos, com debilidades, mas que eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria da tua palavra, e se dispuseram a defender a tua palavra, o teu evangelho, a ponto até mesmo de entregarem as suas vidas por isso. Nos ajuda como igreja, Senhor, a tomarmos esse exemplo. Nos ajuda como igreja, Senhor, a buscarmos, a nos aprofundar cada vez mais na tua santa palavra. Nos ajuda como igreja a termos sabedoria e conhecimento para darmos razão da nossa fé. Nos ajuda a crescer, Senhor. Edifica o teu povo, edifica a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar os nossos diáconos. Nós vamos fazer o nosso momento de ofertório. Mas antes desse momento de ofertório, a música que nós vamos cantar agora é uma música que ela vai fazer aí uma menção honrosa e gratificante à Reforma Protestante. Como eu falei, dia 31 agora de outubro, nós celebramos 506 anos da Reforma Protestante. O grito da Reforma Protestante foi um marco na história da igreja, onde há essa desassociação das mentiras e dos ensinos errados da Igreja Católica e o retorno ao verdadeiro Evangelho. E uma das coisas que a Reforma ela nos leva a refletir é justamente que a Igreja reformada ela sempre continuará a se reformar. Hoje, como eu falei, nós vivemos um desafio de lutarmos contra falsos ensinos, contra falsos mestres, contra falsos profetas. Isso nos leva justamente a rememorar esse ato da Reforma Protestante e a voltarmos os nossos olhos para o Evangelho de Deus, para a sua palavra. Então, enquanto os dízimos e as ofertas são recolhidos, cante essa canção com convicção de coração, diante daquilo que você ouviu nessa noite, que Castelo Forte é o nosso Deus. Vamos ficar de pé? Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador,
artimanhas faz e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Cante conosco. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Vamos todos juntos declarar: Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus.